A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam bem aí. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da série Heróis da Fé, né? Hoje nós iremos falar sobre o herói da fé Baraque, né? Hebreus 11, versículo 32. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão e de Baraque, e de Sansão, de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, né? Aí você pode estar se perguntando, mas Baraque, né? Baraque realmente é um pouco desconhecido, né? Até por mim, confesso que antes de estudar para essa aula, pouco havia ouvido falar. E acredito que você também pode acontecer de você também sentir isso, né? Então, a história de Baraque está lá no capítulo 4 do livro de Juízes. Vamos aqui abrir a Bíblia. Estou aqui com o meu marcador de página, abençoado, da nossa irmã Maria. Estou fazendo propaganda de novo. Ó, vamos lá. No capítulo 4 conta a história de Baraque, no livro de Juízes, tá? Então, quem era Baraque? Capítulo 4, versículo 6. Fala assim: E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes Naphtali. Ele disse: O Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: Vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Né? Então, olha aí, Baraque, filho de Abinoão. Isso é o que o versículo nos traz, né? Nós sabemos que Baraque era um líder militar, né? Um líder militar da tribo de Naphtali, né? A profetisa Débora o chama para liderar o exército, né? Deus o chama através da profetisa Débora para liderar o exército de Israel, para lutar contra o exército do rei Jabim, rei de Canaã, para libertar o povo de Israel daquela opressão, daquela escravidão, tá? Então vamos ver o contexto, né? O povo de Israel, como muitas vezes acontece, né? Nós vemos na Bíblia, fizeram novamente o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor nos vendeu à mão de Jabim, né? Rei de Canaã. Então o povo de Israel, nesse momento aqui, que nós vimos no capítulo 4, eles já estavam há 20 anos na opressão, sentindo a opressão do rei Jabim, né? E depois desses 20 anos, o povo de Israel resolveu clamar ao Senhor, né? Então eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu o clamor do seu povo e despertou Débora, que era uma juíza de Israel naquele período. Então Débora, Deus fala para Débora e Débora chama Baraque, né? A Débora era uma profetisa, uma juíza, né? Ela julgava o povo de Israel naquela época e o povo a procurava para juízo, né? O povo a procurava para ouvir da parte de Deus os juízos que Deus enviava para eles, né? Então ela mandou chamar Baraque e entregou a ele a seguinte mensagem: O Senhor Deus de Israel te ordena, dizendo. Aqui eu quero parar um pouco e meditar aqui. Primeiro, o chamado. Aqui acontece o chamado de Baraque, tá? Então, nós vemos aqui que Deus, através da profetisa Débora, chama Baraque e o ordena a uma missão, ordena a uma tarefa, né? Isso é muito gratificante, irmãos, pois quando Deus nos chama, nós nos sentimos muito alegres, né? Então, Baraque foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus para liderar o povo à libertação, né? Aí faço uma pergunta: você tem escutado e aceitado o chamado de Deus? Não é? Não é verdade? Vamos lá. Aí, no versículo 6, ela continua dizendo assim:
entregando a mensagem de Deus para Baraque, dizendo assim, ó, vai e te aproxima em direção ao monte Tabor e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. No versículo 7, e aproximarei de ti do rio Quizon, Sísera, o capitão do exército de Jabim, com suas 900 carruagens e a sua multidão, e os entregarei na tua mão. Segundo ponto, aqui Deus entrega, no primeiro momento Deus chama Baraque. Aqui, esse momento, no segundo momento, Deus ele dá a estratégia a Baraque, o plano de batalha para Baraque, né? Então Baraque, sendo um líder militar, ele recebeu essas ordens, ó, te aproxime em direção ao Monte Tabor, leva consigo 10.000 homens, ou seja, ele tinha que recrutar 10.000 soldados dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, né? E Deus alerta ele, fala para ele, explica para ele que Deus irá aproximar o exército, o inimigo, a partir do rio Quizon. Sísera, o capitão do exército de Jabim, com seu exército, né? Então a batalha ali iria se travar perto ou próximo ou dentro desse rio Quizon. Historicamente nós sabemos que esse rio Quizon era um rio seco, um rio raso, tá? Era um rio raso. Então Deus o chama, lhe dá estratégia, e Deus ele fala aqui para Baraque, olha, eu vou te dar a vitória, eu entregarei eles na tua mão, né? Então Deus atrai o exército inimigo e suas 900 carruagens de ferro ao rio Quizon. O que isso significa, meus amados? Vocês já viram carro, seja carruagem, andar em água? Não. É muito difícil, trava a roda, derrapa, enfim, enfrenta dificuldades, né? Então carruagem não anda em água. Ou seja, Deus ali estava falando para Baraque, olha, eu vou atrair os seus inimigos ao rio Quizon. Ao rio Quizon. E depois vai ter um milagre, que na hora da guerra nós podemos ver aqui no capítulo 5, quando Débora começa a louvar a Deus, ela fala assim, que Deus fez que as nuvens jorrassem água, ou seja, o rio era raso, mas choveu naquele momento de guerra, o rio se encheu e ali o exército inimigo se desesperou e perdeu, começaram a fugir, por quê? As 900 carruagens de ferro não estavam adiantando mais. Aquela arma que eles tinham passou a não servir para nada naquele campo de batalha. Veja como nosso Deus é poderoso, como nosso Deus é maravilhoso. Estratégia de Deus, não é verdade? Então, você tem confiado na palavra de Deus? Né? Você tem tido confiança na palavra que o profeta, que a profetisa tem entregado para você? Você olha para você e fala, eu não tenho capacidade, mas o profeta chegou, ó, Deus vai te capacitar, você será ministro, levará minha palavra, você ganhará almas, você vai ser um abençoador financeiro de um missionário, vai ser abençoador financeiro de um pastor, vai ser abençoador financeiro de uma família, e você fala, meu Deus, mas eu não tenho condições. Deus, ele dá estratégias. Deus entrega o inimigo nas suas mãos. Glórias ao Senhor Jesus. Então, como qualquer ser humano, às vezes você, a gente sente o peso da chamada. Não é verdade? Ou você vai ser um missionário. Você fala, meu Deus, como que eu vou ser um missionário? Eu tenho um trabalho aqui, eu tenho uma família, eu tenho isso aqui. Só Deus sabe. Não é? Então, às vezes a obra parece ser difícil, né? Mas Deus que nos chamou, ele vai nos capacitar. Deus que te chamou vai te capacitar. Amém? Louvado seja Deus. Então, muitos quando estudam essa história aqui de Baraque, esse capítulo do livro de Juízes, julgam Baraque como que ele foi medroso. Sabe? Pelo fato de no versículo 8... ele dizer para Débora assim, ó, no versículo 8, ele fala assim, se tu fores comigo, Débora, então eu irei.
mas se tu não fores comigo, então não irei. Historicamente, nós sabemos que a guerra, né, que antigamente a guerra era para os homens, não era? Então, por que Baraque convida a profetisa Débora, uma mulher, para ir com ele para a batalha, né? Então aí dá um sentido que ele estava com medo, muitas pessoas podem pensar o que quiser, interpretar o que quiser. A Bíblia é assim, o Espírito Santo nos leva à interpretação, e cada um tem uma interpretação que vai caber na sua vida, tá certo? Então, ele pode ter sentido medo? Ele pode ter desacreditado? Sim, né? Então, mas como nós vimos antes, o exército de Jabim tinha 900 carruagens de ferro. Vejam bem, você vê, para e pensa comigo. Para e pensa comigo. O povo de Israel estava sendo oprimido por 20 anos. O que é ser oprimido por 20 anos? É ser escravo por 20 anos. O que você produz não é seu. Você fica com uma parte pequena e o povo que te oprime, que você é o seu dono, que você é escravo, leva o restante. Não é? Então, tenta colocar isso em tudo. Um exemplo. Pensa agora, né? Pensa comigo. O exército inimigo era gigante. Essas 900 carruagens eram tecnologias de guerra, né? Eram carruagens de ferro, né? Não é carruagem de madeira, era de ferro. Vem com tudo para cima, o ferro não quebra, ele sai arrebentando tudo, e os guerreiros vai, né? Então imagina a cabeça de Baraque como é que estava. O exército inimigo tinha 900 carruagens de ferro, né? Então eles tinham armas de guerra avançadas, né? Então 20 anos de opressão, meus irmãos, significa pobreza, né? Sem trabalho e renda, né? Escravidão, sem investimento em tecnologia, estava na pobreza, né? Pensa comigo, 20 anos de escravidão também causa falta de confiança, né? Autoestima, falta de armas militares, que era o propósito ali para aquele chamado, né? Armaduras de guerra. Como é que o povo, 20 anos na escravidão, ia produzir algo para guerrear? Primeiro, que Jabe não iria deixar o povo de Israel fazer armas para si, porque com certeza ele falou, estão fazendo armas para quê? Para lutar contra mim? Ele não deixaria, tá? Então, vamos nos colocar no lugar de Baraque e analisar como é que ele estava se sentindo naquele momento, né? Deus o chama, Deus lhe dá estratégia, mas ele, como um militar, talvez um militar que há muito tempo não guerreava, 20 anos de escravidão, a gente não sabe, 20 anos de escravidão, então os seus homens talvez não eram homens treinados de guerra, não é? Então, vamos lá, o que você friamente iria pensar no lugar de Baraque? O que acontece? Essa atitude dele falar para Débora, se você for, eu então irei. Se você não for, então eu não irei, né? Então ele tomou essa atitude de humilhação. Foi uma humilhação para ele. Um homem, um militar, um general chamar uma mulher à guerra. Foi uma humilhação para ele. Só que é o seguinte, eu interpreto que ele naquele momento, ele estava crendo, acredito eu, que ela indo à guerra junto com ele teria certeza que Deus lhes daria vitória. Que Deus estaria com eles. Tá certo? Eu, irmãos, particularmente não julgo por essa atitude. Eu acho que naquele momento ele só queria vencer e libertar o povo. E para isso ele se humilhou para somar forças dentro do povo, juntar todas as forças, mesmo que Débora, profetisa, fosse junto com ele. Ela estando junto com ele, Deus não deixaria o exército inimigo acabar com o exército de Israel.
né? Então Débora foi e lhe respondeu assim, ó, no versículo 9: certamente irei contigo, todavia não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Sísera à mão de uma mulher. Sísera era o capitão líder do exército inimigo. E Débora se levantou e foi com Baraque. Ou seja, olha aí, uma lição ou mais um teste de Deus para Baraque. Primeiro, Baraque ele se humilha, chamando uma mulher para ir à guerra com ele. Segundo, Deus, através de Débora, fala para ele assim: então, ok, então a honra da guerra não vai ser sua. A honra da guerra vai ficar na mão de uma mulher. Né? O que era a honra da guerra? Era matar o líder do exército inimigo, que era Sísera. Né? E se formos ver a história, Sísera foi morto por uma mulher, não foi por Baraque. Tá? Aquela coisa de honra no final da guerra: eu matei o outro líder, eu sou o líder, matei o outro líder. Baraque não teve essa honra. Né? Então foi mais uma lição, mais um teste de Deus para Baraque. Né? Alguns interpretam isso como um julgamento divino para Baraque também, porque ele meio que duvidou, meio que teve medo. Né? Seja qual for, se foi um julgamento divino, se foi uma lição, se foi um teste, na minha opinião, na minha interpretação, Baraque se saiu muito bem. Mas por que, irmão? Aí você pode falar, né? Ele não deveria ter duvidado? Ele não deveria ter duvidado. Ele não deveria ter chamado a profetisa para ir à guerra. Ele ficou com medo, etc e tal. Não é verdade? É. Só que é o seguinte, aqui eu vou falar uma frase muito bonita e eu peço a atenção de vocês. A fé é mais do que acreditar. Vou repetir. A fé é mais do que acreditar. Confie em Deus, nas suas provisões e seja obediente. Aleluia. Baraque talvez não acreditasse muito que ele iria vencer essa batalha. Como nós vimos, o povo estava pobre, o povo não tinha armas tecnológicas de guerra, o povo não tinha armaduras de guerra, o povo não tinha homens treinados, experimentados em batalha, não é? Então Baraque talvez não acreditasse muito, devido à sua autoestima estar baixa, não é verdade? Mas ele teve a fé de ir à guerra, mesmo sabendo que a honra de vencer aquela guerra não seria dele. Está aí o porquê Baraque é um dos heróis da fé. Ele acreditou e obedeceu. Ele teve fé e obedeceu. Ele obedeceu o chamado de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. A fé é mais do que acreditar. Agora vamos colocar em prática isso aqui nos nossos dias. Você pode dizer: eu não acredito muito, mas eu tenho fé em Deus que Ele vai cumprir o que Ele me prometeu. Aleluia. Ele vai estar junto comigo. Eu posso até não acreditar, mas a minha fé em Deus é maior. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Mesmo que tudo pareça ser contrário, elevo os meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro. Então Baraque, ele abriu mão de uma honra, para que no final o nome de Deus fosse glorificado. Para ele ali não importou se ele era quem receberia a honra da batalha. Ele se importou em ir e vencer e libertar o seu povo das mãos de Jabe. Ele não quis glória para si.
Ele não quis. Se ele quisesse, naquele momento em que Débora falou, a honra não vai ser sua, ele tinha deixado para trás, ele teria desistido. Mas ele não desistiu, ele foi obediente à voz do Senhor Jesus. Aleluia! Essa é a lição de fé que Baraque nos dá. É por isso que o autor de Hebreus, ele cita Baraque. Não é para qualquer um. Ah, mas se eu não for honrado, eu não vou. Ah, mas se eu não for para ser o líder, eu não quero. Ah, se não for para dirigir o culto, eu não quero ficar na porta. Me entendem? Eu quero estar em lugar de destaque. Não, Baraque nos deu essa lição de fé. Não é? Não importa se serei honrado. Não importa se as pessoas vão ficar me agradecendo, ou vão ficar falando, olha, você canta bonito, você prega bonito. Não importa, o que importa é que o nome do Senhor será glorificado, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Não importa se o líder não te reconheceu, não importa se o bispo esqueceu de te agradecer. Não importa nada disso, não importa a honra dos homens, o que importa é a honra de Deus, é o reconhecimento de Deus para nossas vidas. O que importa é o nome de Deus ser glorificado. Amém, irmãos? Então, Baraque, ele vai para a guerra, né? Chega um momento ali, Débora o encoraja, olha, chegou a hora de ir para a guerra, batalhar. Eles foram, Deus operou o milagre, Deus fez a chuva descer no rio Quizon, os inimigos ficaram com muito medo, começaram a correr, Deus entregou o exército inimigo na mão de Baraque. E o povo de Deus saiu vencedor. Amém? Espero que vocês tenham gostado, que esta aula possa fazer a diferença na sua vida. Fé é mais do que acreditar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.